のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com o nosso primeiro programa de 2026. Espero que todos os nossos ouvintes tenham tido uma ótima virada de ano. E quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito, tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia deste mês, vamos falar sobre o serviço de consultas médicas de emergência. No bloco Entrevista do Mês, teremos a participação da Cláudia Morikawa. Ela vai falar aqui sobre o livro que ela acabou de publicar no dia 3 de janeiro, com o título 130 anos depois as flores florescerão. Não percam! O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. O Corações Unidos é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は緊急時にポルトガル語で電話で医療相談ができる救急安心センター兵庫#7119や住宅の防火対策について、そしてインタビューのゲストはブラジル北部のバイア州の出身でクラウジア・モリカワさん。1月初めに日泊交流130年を契機に両国の文化や人々に関わるエピソード満載の本を出版されました。今年中には日本語版も出版予定です。お楽しみに。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? Diz que #7119, Serviço de Consultas Médicas de Emergência. Caso você esteja se sentindo mal e não sabe se deve ou não chamar uma ambulância, você fica naquela, será mesmo que devo chamar? Ou será que devo ficar em repouso e ver se vai passar a dor? Bom, pessoal, justamente para esses casos, há um serviço de atendimento específico, um serviço de consultas médicas de emergência. É só discar #7119. E no idioma japonês, #119. Fazendo a chamada do serviço de consulta de emergência #7119, você poderá falar com especialistas médicos, explicar a sua situação e saber se você deve chamar ou não uma ambulância imediatamente. Se não for o caso, eles poderão recomendar hospitais ou clínicas que possam atendê-lo. O serviço de consulta médica de emergência #7119 funciona 24 horas todos os dias e tem atendimento com intérprete em português. É uma opção valiosa quando, por exemplo, você sofrer febre alta que persiste e não sabe o que fazer, tiver dor de barriga repentina ou se ferir de noite e não saber onde poderá ser atendido. O sistema funciona assim: discar #7119. Depois da orientação gravada em japonês, a operadora vai atender e pergunta de onde você está telefonando. Responda Nishinomiya e peça pelo atendimento em português, Portugal go onegai shimasu. Explique a sua situação com a ajuda do intérprete. Nos casos de urgência, a chamada será transferida para o corpo de bombeiros para que uma ambulância seja despassada. Se não, você poderá receber informação sobre clínicas ou hospitais que possam atendê-lo, inclusive local e horário. Um dos objetivos desse serviço é de assegurar o uso apropriado e eficiente das ambulâncias. Como já tratamos em um dos nossos programas anteriores, o despacho de ambulâncias está aumentando, mas na realidade quase metade dos despachos é caso de não urgentes. O serviço de consulta de emergência #7119 nos ajuda a tomar a decisão certa de chamar ou não a ambulância e assim ajudar a assegurar que ambulâncias possam atender aos casos que realmente necessitam de atendimento emergencial. Naturalmente, quando julgar realmente necessário, não hesite discar 119 para chamar a ambulância. O Corpo de Bombeiros atende 24 horas todos os dias e também tem serviço de intérpretes em português e outros idiomas. Além do número 119 para casos de incêndio e ambulância, há outros números importantes para a segurança da sua vida diária, como o número 110 para a polícia e 189 para abuso de crianças.
Todos esses números oferecem atendimento gratuito. Junto com a hashtag 7119, deixe anotado em um local bem visível para que, caso precise, possa utilizá-lo imediatamente. 78.7 Sakura FM. Bem, amigos, agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos aqui com a Cláudia Morikawa. Cláudia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Corações Unidas. Seja super bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Então, eu vou fazer uma apresentação sua, assim, bem rapidinha para os nossos ouvintes. A Cláudia Morikawa, você nasceu no Brasil, em São Paulo, mas cresceu na Bahia, né? Na Isso. cidade do Juazeiro, é isso? Isso. E aos 17 anos você se mudou para o Japão. Você Foi, veio para o Japão, isso mesmo. certo? Isso mesmo, é. E desde os 17 anos você mora em Fukuoka? Isso, mas também morei em Aichi e Gifuken. Ah, tá certo, entendi. Sim. E você tem quantos anos já agora no Japão? Nossa, Japão. 27. 27 anos no no Japão. Japão. Certo. Mas desses 27 anos eu fui embora pro Brasil e morei 3 anos. Ah, tá. Só 3 aninhos, né? Então você voltou, É. ficou há 3 anos e resolveu... Mas lá eu trabalhava com japonês, então era como se estivesse no Japão também. Interessante. E isso onde no Brasil? Em Minas Gerais. Nossa, Eu fui legal. trabalhar numa empresa da Hitachi. Ah, entendi. Então, tinha bastante japoneses, então era como se estivesse no Japão. Sempre convivendo entre os japoneses, né? É, Que legal, tá certo. Aí você voltou pro Japão, né? E você se casou, hoje você tem um filhinho, é isso? isso, de 8 anos, Ah, 8 anos, que beleza, né? Muito interessante isso. E tá certo. Então você já tá bem fixada aqui, a sua vida, né? Tá Uhum. encaminhando aqui no Japão. Mas Sim. você volta de vez em quando pro Brasil? Como é que tá a sua relação com o Brasil? Sim, volto, sempre quero voltar. Sempre que eu posso, eu vou. É, né, Cláudia? Bom, Eu amo o Brasil. e quem não, né, de lá, né? Pois é, pessoal, é só para falar para vocês, né? Eu e a Cláudia, nós vamos viajar pro Brasil em fevereiro desse ano, 2026, né? Que bacana, hein? Pois a gente vai voltar para pular o carnaval, né? Para rever a Daqui família. 20, Parabéns. 20 dias. Que desfrutem. Obrigada, bom. Né, a gente não vê a hora de chegar lá, né? Né, Cláudia? É, Mas Não antes dessa Sim. nossa volta ao Brasil, né? Cláudia, você lançou um livro aqui no Japão, né? Como é que foi isso? Fala aqui pra gente. então, eu sempre quis escrever um livro, né? Hum. E desde a primeira vez que eu vim pro Japão, minha mãe uma vez falou isso pra mim, né? Vai escrever um livro. Olha. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Ah, Porque das histórias que eu contava pra ela, ela falou que sempre ia dar um livro, né? certo. Aí eu sempre fiquei com isso na cabeça Sim. e... Cláudia, mas esse livro, assim, já tinha um tema específico na sua cabeça? Como é que era? Não. O que minha mãe sugeriu foi escrever um livro sobre as experiências aqui no Japão, né? Ah, tá. Mas como esse ano passado foi o ano de comemorações de 130 anos de amizade do Japão e Brasil, Sim. eu fui para bastantes eventos, né? Fui pro Bampaco, né? Que teve Uhum. eventos brasileiros lá. Então, ano passado que surgiu essa ideia de fazer o livro mesmo. Baseado na imigração, na relação Japão-Brasil, é isso? Isso, na verdade, eu sempre posto no Facebook ou no Instagram curiosidades sobre o Brasil e Japão, né? Ah, Então, tem gente que fala pra mim, por que você não escreve um livro, coloca no livro essas histórias? Foi isso que eu fiz. Mas, Cláudia, Tipo a história do Guaraná de Hokkaido.
Porque a gente conhece, né, a história do Guaraná de Hokkaido, que foi inspiração no Guaraná do Brasil, né? Então, pessoal, no livro tem vários capítulos, né, interessantíssimos, mas eu ainda não cheguei a ler esses capítulos, mas você escreve, né, sobre Guaraná, Hokkaido também. Eu já li o capítulo do café, né, que começou a história com o Brasil e Japão. Tá muito lindo, assim, resumido muito bem, sabe? Que E interessante. esclarece muito bem, não só a história, né, dessa relação entre os dois países, mas muita coisa, assim, ela tem detalhes, sabe, sobre lojas, né, sobre cafeterias que foram inauguradas em 1900 e nos anos 20, 30, sabe? Mas é tudo super... Eu tento resumir e contar a história do sim. café, né? Do Brasil e do Japão, como eles se uniram, né? Sim, porque mas... para mim o café é o maior símbolo entre Brasil Com e Japão, certeza. né? Foi pelo café que tudo começou, né? Tudo começou. E você resumiu muito bem, né? Tá, assim, tá lindo o capítulo. Aí eu fui adicionando algumas coisas sobre a minha experiência aqui também. E sobre, por exemplo, eu não fui criada na comunidade japonesa, né? No Brasil. Eu tive quase, não zero, mas quase nada de influência. Eu só vim conhecer o Japão mesmo quando eu vim pra cá em 1998. Então, eu sou um pouco diferente, né, dos outros Nikkei's. Eu não tive contato. Certo. Mas depois que eu voltei do Japão pro Brasil, que eu fiquei um ano lá, da primeira vez, eu comecei a frequentar o Kaitan, então eu quis escrever sobre o Kaitan, como é importante, essas coisas. Mas, Cláudia, eu tenho uma pergunta para fazer. Você não é escritora, assim, profissional, né? Mas este é o seu primeiro livro publicado? Isso, é. Ah, que bacana. E quanto tempo que levou para você pesquisar e fazer as entrevistas? Naturalmente, você já tinha muita coisa já na cabeça, né? Mas como é que você foi compilando tudo isso, editando tudo isso, esse processo? Quanto tempo que levou? Levou uns 6 meses. Curtinho, 6 meses, hein? Muito mais curto do que tinha imaginado. Né? Bom, pessoal... Não, na verdade, eu já tinha quase tudo, assim, né? Que eu sempre vou armazenando coisas. Entendi. Aí O conteúdo já estava lá, né? Eu só fui juntando e depois editei, né? Muito bom, muito bom. E virou um livro lindo. Bom, pessoal, no mês que vem a gente vai continuar essa nossa conversa com a Cláudia sobre esse livro. Pode ser, Cláudia? Sim, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, então. Tchau, tchau. Sakura FM. Bonsai Joho desu. No ano passado, houve 83 incêndios em Nishinomiya. O risco aumenta no inverno com o uso de equipamento de calefação. O fogão de cozinha, fogueiras, aquecedores e cigarros são as causas principais. Portanto, não é difícil evitar incêndios. Basta termos cuidado e atenção. 4 dicas para isso. Não se afastar do fogão enquanto estiver cozinhando. Afastar objetos inflamáveis de perto dos fogões, estufas, aquecedores, etc. Não deixar acumular poeira ao redor das tomadas, pois poderá provocar um curto-circuito e iniciar um incêndio. E não fumar enquanto estiver deitado. Bom, antes de terminar o nosso programa, janeiro e fevereiro estão repletos de eventos interessantes. Para quem está interessado em aprender um pouco mais sobre o idioma japonês e a escrita kanji, vai ter início as aulas de japonês e kanji para uso imediato, já agora no dia 19 de janeiro. Se você tem crianças de pré-escolares, um evento musical muito divertido vai ser organizado no dia 24 de janeiro com o artista Robin Lloyd, especialista em música folclórica. E, para comemorar a Semana de Londrina, desde 28 de janeiro até 4 de fevereiro, vai haver uma exposição de painéis e fotografias no Espaço Livre em frente à sede da NIA. Não podemos esquecer de mencionar a festa do Dia de Intercâmbio Internacional em Nishinomiya, no sábado, dia 21 de fevereiro. Das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde, vai haver mostra e venda de artesanatos, palestras em japonês por estudantes internacionais e muito mais. E aguarde todos estes eventos.
É isso aí, pessoal. Para participar dos eventos ou se tiver qualquer dúvida no seu dia a dia, entre em contato com a Nia mandando um e-mail para nia@unice.r.jp ou telefone para 0798-328680. Um bom fim de semana para todos. Tchau, tchau! 提供は西宮市国際交流協会でした。